Bíblia para a Igreja. A Epístola a Tito, com Paulo Won. Deveres de toda a Igreja, capítulo 2, versículo 2 a 10. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam, em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito não é uma carta apenas para os líderes, os pastores, presbíteros e bispos. Tito é para toda a igreja. Nesse trecho que acabamos de ler, Paulo ensina ao seu discípulo Tito que ele deveria pregar a todos com o mesmo evangelho. Não podemos nos esquecer que a igreja de Creta era uma igreja nova. Quase todos os seus membros eram novos convertidos. Assim, quase todos estavam acostumados a uma vida com os padrões do passado, envoltos em uma miríade de ídolos, inseridos ainda em uma sociedade ímpia que elencava César como Senhor e não Jesus de Nazaré. E para esses crentes, o Evangelho precisava se manifestar em atitudes práticas e palpáveis. Assim, a questão é o seguinte: como eu devo viver uma nova vida em Cristo Jesus? Esse Evangelho teria uma aplicação prática, então, na vida de toda a sua audiência, de acordo com os vários grupos que formavam a igreja em Creta. Em primeiro lugar, Paulo se dirige aos homens mais idosos. A expressão mais idoso não quer dizer necessariamente alguém mais velho, mas também alguém mais experiente. Provavelmente Paulo tem em mente aqueles homens que tinham as suas famílias e que já tinham idade suficiente para trabalharem e atuarem na sociedade nas mais variadas áreas da vida. Esses homens mais experientes deveriam ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Por um lado, esses homens de Deus deveriam ter um proceder adequado, respeitoso, moderado, de sensatez, e demonstrar uma maturidade também espiritual, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se eles quisessem conquistar o respeito de sua família e da sua igreja, deveriam antes demonstrar em atos visíveis a sua moderação e trato respeitoso com o semelhante. Esses homens eram estratégicos, porque poderiam cuidar justamente dos mais novos. Em seguida, Paulo fala das mulheres idosas, ou traduzindo de uma forma mais ampla, as mulheres mais experientes, já casadas, muitas delas mães. Em termos de extensão de texto, a diretriz de Paulo em relação às mulheres é mais longa. Mas isso não é porque Paulo via que existiam muito mais coisas a se consertar nas mulheres do que nos homens, não. Paulo mostra como as mulheres são importantes e relevantes no contexto mais imediato da família e também no contexto mais amplo do reino de Deus. Se para os homens a virtude mais importante foi a moderação, para as mulheres, Paulo elenca a virtude da reverência, ou seja, de um proceder respeitoso. Esse proceder é acompanhado de duas características: não são caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho.
Em seguida, Paulo realça o papel da mulher dentro da família, chamando-as de mestras do bem. É muito interessante notar que, por um lado, Paulo atribui aos homens papel de mestres em âmbito público na igreja e, para as mulheres, o mesmo papel de mestre no âmbito familiar. Nesse sentido, essas mulheres mais experientes deveriam ensinar as mais jovens a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada pelos de fora. Depois de falar daqueles que são mais experientes, Paulo mira agora os jovens. E para os jovens, a diretriz é apenas uma: sejam moderados. Essa palavra pode ser traduzida também como prudente, criterioso e autocontrolado. A preocupação do apóstolo é que os jovens, tanto homens quanto mulheres, no calor da sua juventude, no impulso dos seus hormônios, na sua falta de experiência inversamente proporcional à sua disposição ao risco, se apartem do Evangelho para viver muito mais em função dos seus prazeres e interesses do que em obediência à vontade de Cristo. E tanto outrora como hoje, essa é a diretriz mais importante para todos os jovens cristãos. Mas como o jovem poderia viver de uma forma moderada? O próprio fluxo do argumento de Paulo nos aponta para uma direção. Os jovens precisam de exemplo. Sim, os mais velhos, ou se preferir os mais experientes, deveriam dar o exemplo de proceder e viver de acordo com a palavra de Deus. Os homens mais experientes deveriam ser moderados e os jovens deveriam, assim, aprender com essa moderação. As mulheres mais experientes deveriam ser exemplo de respeito, ensinando isso às mais novas. Dentro do contexto da instrução aos jovens, o apóstolo Paulo dá uma ordem específica a Tito: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Tito, que era o líder daquela igreja, deveria assumir também o papel de transmitir bons exemplos para o rebanho mais jovem, mostrando o que são as boas obras. E é exatamente isso, meus irmãos. As boas obras, elas não são ensinadas apenas em seu aspecto teórico. Não! As boas obras são boas obras apenas quando colocadas em prática, motivadas pela fé que temos em Jesus. E aqui Paulo estabelece um fundamento muito importante para o exercício da liderança cristã. Como líderes, exercemos o nosso papel na promoção de boas obras por meio do nosso próprio exemplo. Exemplo este que envolve o ensino público e o nosso proceder em todos os momentos. Os mais velhos e os líderes da igreja são chamados a, usando uma palavra do momento, mentorear os mais novos no caminho do Senhor e nos corretos passos da fé. Particularmente no ensino, os líderes deveriam mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal para dizer a nosso respeito. Note que o ensino apropriado não é uma mera verborragia de palavras desconexas com a vida e o proceder daquele que ensina. Tão importante quanto o conteúdo do ensino é a maneira como se transmite, maneira como se discipula, maneira como se ensina. Basicamente, a ideia do texto é a seguinte: ao utilizarmos a nossa fala no ensino, essa fala deve ser adequada ao próprio conteúdo do evangelho que estamos ensinando. Paulo está muito interessado que os líderes das igrejas possam, de forma irrepreensível, anunciar e ensinar, proclamar e discipular todo o povo de Deus. E assim, o inimigo das nossas almas seria envergonhado. Por fim, o apóstolo se dirige aos servos. Dentro do contexto histórico do apóstolo, a palavra servo poderia também ser utilizada para se dirigir aos escravos. Eram tempos em que a escravidão e a servidão eram formas comuns de exploração do trabalho humano. Em um sentido mais amplo, aplicando essa última parte ao nosso contexto,
podemos dizer que Paulo está se dirigindo a todos aqueles que trabalham debaixo do comando de uma chefia. A estes o apóstolo Paulo diz: sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a beleza da doutrina de Deus, a beleza do Evangelho é manifesto em nossas vidas também por meio do nosso trabalho e de como nós lidamos com aquilo que nós produzimos. Em Colossenses 3, 22 a 25, Paulo expande a ideia dizendo: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Aqui temos um princípio geral que deve regular nosso trabalho profissional. Ser fiel em nosso trabalho, com os nossos superiores, como se fosse ao próprio Senhor. Em outras palavras, demonstrar em nosso trabalho as virtudes presentes em nossas vidas, virtudes essas que são fruto da ação do Espírito Santo em nós. Meus amados irmãos, os deveres dos cristãos que Paulo lista a Tito não são meras regras que devemos simplesmente praticar. Note que tudo que Paulo diz com relação aos homens e mulheres, jovens ou servos, não são coisas fáceis de serem colocadas em prática. Apenas quando nós tivermos o nosso coração firmado na palavra de Deus e sermos alvo da operação sobrenatural do Espírito Santo, apenas assim poderemos viver como verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Essa ideia é reforçada a partir do versículo 11. Pela verdade que somente pela graça de Cristo é que podemos viver despidos de toda impiedade e revestidos de piedade, santidade e justiça. Mas isso é uma conversa para o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e até lá.